Sabe o que é do interesse do nosso ouvinte? Falar mais sobre os detalhes da prisão de Daniel Vorcaro. Nós noticiamos rapidamente hoje de manhã aqui na Rádio Bandeirantes, a gente estava no ar no Jornal Primeira Hora, quando saiu a informação de que havia uma nova operação contra o banqueiro, né, o dono do Banco Master, e dessa vez com irregularidades ou suspeitas que são muito pesadas. E ao longo do dia, Joel, os detalhes do pedido de prisão que foi autorizado pelo STF foram saindo. Um deles, o de uma espécie de milícia, um grupo que estava ali trabalhando para Daniel Vorcaro com a função de intimidar jornalistas, por exemplo. Um deles, o jornalista Lauro Jardim, do Grupo Globo. Chegaram a cogitar, né, eles ali dentro daquele grupo, encabeçado pelo Vorcaro, uma tentativa de assalto que seria simulada para espancar o jornalista, depois de notícias negativas sobre Daniel Vorcaro que foram publicadas. Além de outras ameaças, tentativa de obstrução da investigação. Vorcaro já havia sido preso quando estourou o escândalo do Banco Master, agora volta para a cadeia, foi preso em São Paulo, lá na sede da Polícia Federal. A Major Arruda Leite está ali, na porta da PF, na Zona Oeste de São Paulo, e tem mais informações pra gente. Diga aí, Maju, boa tarde. Oi, Maju. Oi, Ana, Joel, uma boa tarde a vocês, boa tarde a todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e o cunhado dele, Fabiano Zettel, estão aqui na Superintendência da Polícia Federal, da onde a gente fala ao vivo. Os dois foram alvos dessa terceira fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal. Daniel Vorcaro, ele foi preso em casa, na casa dele, chegou por volta das primeiras horas da manhã aqui na Superintendência da Polícia Federal. Já o cunhado dele, o Fabiano Zettel, se entregou à PF por volta das 9 horas, isso de acordo com uma nota divulgada pela defesa dele. E essa determinação das prisões preventivas são do ministro, né, do Supremo, André Mendonça, ele que assumiu a relatoria dessa investigação, depois do ministro Dias Toffoli ter deixado o caso. E quais são as informações da Polícia Federal que embasaram, né, essa prisão preventiva? São a de que Vorcaro, ele comandava um grupo, e uma das informações mais graves é de que ele teria invadido sistemas restritos da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e também de organismos internacionais como o FBI e o Interpol. Então, nesse documento, a PF diz que esses acessos eles teriam sido feitos com o uso de credenciais funcionais de terceiros, o que permitia, então, ele ter acesso a informações sigilosas. E essas consultas, elas eram feitas por Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, que ele é conhecido como Felipe Mourão ou Sicário, que também foi alvo de um mandado de prisão preventiva nessa operação e foi preso em Belo Horizonte. Além disso, também mensagens no celular de Vorcaro mostravam uma intenção dele de forjar um assalto contra o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, isso como uma forma de intimidação. Na decisão também tem o trecho da conversa em que o Daniel Vorcaro diz o seguinte: esse Lauro, abre aspas, quero dar um pau nele, quebrar todos os dentes, num assalto. E nisso, o Mourão, que também foi preso hoje, diz o seguinte: pode? Vou olhar isso. E o Vorcaro diz que sim. Então, segundo a Polícia Federal, existia uma milícia privada que tinha até um nome chamado de A Turma, e que esse grupo, essa milícia privada, monitorava ilegalmente, intimidava adversários, autoridades e também jornalistas. Ao todo, nessa operação de hoje, foram 4 mandados de prisão preventiva. Já citamos as 3, Vorcaro, Mourão e o cunhado de Vorcaro, Zettel, e também um policial federal aposentado, que tem o nome de Marilson Roseno da Silva. Ele também foi preso em Belo Horizonte, e nesse documento, de acordo com as investigações, ele utilizava a experiência e também contatos adquiridos ao longo da carreira na Polícia Federal, auxiliando Vorcaro nessa milícia privada. Outra decisão de André Mendonça diz que os 2 que estão presos aqui, Vorcaro e Zettel, eles devem ser transferidos para presídios estaduais comuns, onde vão permanecer à disposição do Supremo Tribunal Federal. Então, por aqui, eles vão fazer todo o processo de registro, identificação, passar por audiência de custódia, que tem o prazo de 24 horas, e depois serão transferidos a algum presídio aqui do estado de São Paulo, mas ainda não há informação de quando isso vai acontecer.
e também para qual unidade eles serão transferidos. A gente tem aqui a posição, né, uma nota divulgada pela defesa do Vorcaro, que disse que ele sempre esteve à disposição das autoridades e nega categoricamente as alegações atribuídas a Vorcaro. Já a defesa de Zetel também confirma, né, que ele se entregou à Polícia Federal e diz que ele está à disposição das autoridades. Volto com vocês. Cara, impressionante isso aí, hein? Entrar em sistema de Interpol, do FBI, da Polícia Federal. Imagina só a rede de informação que esse cara tinha, através desses sujeitos que faziam parte ali desse esquema que estão tratando como uma milícia, né? E não é milícia digital apenas, não. É uma milícia de fato. Algo assim espantoso. Agora, Maju, eu te confesso que não entendi uma coisa. Se essas últimas ações, por exemplo, aquilo que estava programado para acontecer com o jornalista lá, o Lauro Jardim, de simular um roubo e dar um pau nele, quebrar os dentes e tal, isso tudo foi antes da primeira prisão do Vorcaro ou foi depois? O Vorcaro, ele foi preso no dia 19 de novembro. Então, eu lembro que ele foi preso enquanto ele estava prestes a embarcar, ele iria para a Europa, foi preso no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Desde então, ele estava com uma tornozeleira eletrônica, estava com medidas cautelares, e de acordo com as informações da Polícia Federal, essa conversa foi identificada entre esse meio tempo até agora a prisão. Entendi. Identificou nessa agora, né? Então foi depois da prisão, exatamente, depois do caso ter estourado. Agora, né? Que a polícia conseguiu fazer o levantamento como um todo. Ou seja, ele estava solto, sendo monitorado com tornozeleira eletrônica, mas seguia agindo para fazer... Um fato novo e importante. Exatamente, para poder fazer essa intimidação, enquanto esse caso não para de aparecer no noticiário com novas informações e ligações com autoridades, inclusive, que vão surgindo. Né? Tem várias justificativas para uma prisão, né? Uma delas é você tentar, de alguma forma, atrapalhar a própria investigação. E essas ações aí, de acordo com o que está sendo divulgado e levantado, elas têm total condição de atrapalhar, não é? Se você ir a fundo mesmo no poder de um grupo como esse, através da intimidação, através da extração de informação privilegiada, né? Essa rede poderia se antecipar, talvez até mesmo a tantas outras ações. Então, por isso que há justificativa aí da prisão. Maju, muito obrigado, viu? Um abraço para você aí. Até mais. Valeu. E daqui a pouco a gente vai